E é isso aí, pessoal. Já estamos de volta aqui novamente com mais uma live de conteúdo para vocês. Hoje eu estou trazendo aqui mais um de meus alunos, tá? Matheus foi um dos meus alunos, um dos meus primeiros e quase um dos últimos quando dava aula presencial. E ele vai estar aqui com a gente hoje, passando como foi. Ele teve um resultado muito interessante e vocês vão ver. É muito legal mesmo poder compartilhar com vocês e trazer isso, né? Vocês levarem isso, na verdade, para a vida de vocês, para os estudos de vocês. Eu tenho certeza, assim como ele aplicou tudo que eu falei para ele certinho, ao pé da letra, e o cara teve um excelente resultado. Não tem erro, pessoal. Quando alguém faz algo, né, tem um caminho, tem uma direção, você aí também consegue replicar. Simplesmente você só precisa fazer a mesma coisa, tá legal? Vou pegar aqui agora o meu celular, vou ver o chat, se está tudo em ordem. Creio eu que esteja, né? Que a gente acabou de fazer, mas vamos confirmar aqui. Olha lá, ó. O chat não está liberado. Então vou liberar o chat aqui para vocês. Bom, me dê um alô aí, tá tudo certo? E já já eu chamo o Matheus aqui para a gente dar início a essa nossa live. Vamos lá, pessoal, dá um ok aí para mim, por gentileza. Vou esperar vocês falarem aqui, tem um delayzinho, tá? E aí, pessoal, tudo bem? Juscelia, Fernandes, Marcos, Ilza, Isa. É isso aí, pessoal. Bom, então, vamos lá, brother Matheus. Vamos falar um pouco aí sobre a sua jornada durante seu aprendizado de inglês. Um pouquinho. E aí, meu E garoto? aí, beleza, meu querido? Como é que você tá? Tô bem, e você? Prazer estar aqui. O prazer é Prazer meu. estar Se apresenta pra participando. galera aí, pô. Hello, everyone. My name is Mateus. I am 25 years old. I'm very happy to be here talking to you all. E é isso. Muito bom, já lançou um inglês aí, é isso aí, cara. E, pessoal, como eu estava falando para vocês, né, o Matheus foi um dos meus alunos, e bora lá então, Matheus, vamos contar um pouco aí sobre a sua jornada, Bora. né, onde tudo começou e como foi até você chegar até mim. Vamos lá. Bom, vamos lá. A minha história com o inglês começa quando eu tinha mais ou menos uns 16 para 17 anos, né, que meus pais sentiram a necessidade de me colocar para aprender inglês, né? Eles viram uma oportunidade e tal, e aí eles decidiram me colocar na escola de inglês. Eu fui para uma escola de inglês, foi o meu primeiro contato com o idioma, foi na escola de inglês, e eu fiquei lá por 2 anos, mais ou menos, foi o tempo Caraca, que eu fiquei. E assim, não é querendo falar mal e nem nada disso, né, mas na época para mim não funcionou, né? Eu lembro que eu tinha aulas aos sábados, eu só tinha aulas aos sábados, das 2 às 4, eu lembro até hoje. Eram 2 horas por semana, né? E para mim não funcionou. Posso até te dar alguns motivos aqui que eu acho que vão manda ter. ver. É importante isso, porque às vezes as pessoas podem até mesmo estar numa escola e Exato, às vezes não é o problema da escola, às vezes é até mesmo como a pessoa está estudando ou o tempo que ela está exato, dedicando, e a gente vai falar muito sobre isso. Mas dá os seus exatamente. motivos para que não funcionou. Bom, é assim, lógico que cada um é cada um, né? Pode ser que para alguém funcione, mas os pontos que eu via, o que, assim, primeiro que a gente não estudava todos os dias, né? Era só os sábados. Então, a gente acabava que ficando meio tranquilo durante a semana, né? Não fazia os exercícios, assim, não tinha aquele incentivo, né? Então, tinha aula de sábado, a gente ia e tal, fazia aula, mas depois não pegava no livro, até porque não era nada, tipo, que cativava, assim, não era um curso que cativava você a fazer e etc. Como que era? Só para eu ter uma noção. A prática, É. a prática era lá durante a aula, só que assim, esse já vou entrar em outro problema aqui que eu acho. Eram 15 alunos dentro da sala,
para 2 horas de aula. Então, tipo assim, o professor tinha que ficar se dividindo, ele fazia uma pergunta para 3, 4, depois fazia uma pergunta para outros 5, e aí ia, né? Então, tipo assim, a aula não rendia, porque eram muitos alunos. Então, Nossa, ele pegava um assunto e ele não conseguia desenvolver. Às vezes, uma pessoa tinha dificuldade, outra tinha dificuldade em outra coisa, e ficava aquele negócio amarrado. Outra coisa era que eu tinha vergonha de errar, para falar a verdade, né? Aquele medo de errar, né? Porque sim. tinham alunos na sala que eram bem melhores que eu, e eles falavam assim, sabe? Meio que desenrolavam um pouco, mas eu era mais na minha, então eu ficava com um pouco mais de vergonha, não tinha muita conversação assim, eu não praticava muito. Então, isso também me atrapalhava um pouco. O fato de também ter muito aluno, você acaba aproveitando 15, 20 minutos da aula no máximo, De entendeu? prática, né? Para aplicar o que você está aprendendo. Exato. Então, assim, é pouco demais, né? Para quem está aprendendo inglês ou qualquer outro idioma, era pouco. E isso durante a semana, né? Porque tinha alguns exercícios, mas era aqueles exercícios, sabe? Meio besta, assim, nada muito prático, de preenche coluna, musiquinha, essas coisas assim. Eu acho que, tipo, para mim não deu certo. Eu não me dava bem. Pode ser que para alguém dê, né? É. Cada um é cada um e gosto é gosto. Mas para mim não deu certo. E aí E aí, começou depois disso, eu lembro que você fez com mais um professor ainda, não foi? Antes isso. de Depois eu chegar. comecei, eu falei assim, bom, a escola não funcionou. E detalhe, eu pagava também, eu achava o valor muito caro, cara, da escola. Eu não sei como que tá hoje, porque faz tempo que eu não pesquiso, mas eu pagava uma mensalidade boa já na época, tinha material, tinha matrícula, tinha uma porrada de coisa. Tipo assim, cara, a impressão que eu tenho é que. Ah, e outra coisa, tem o prazo para você aprender também, né? Eles davam 5 anos para você aprender. Você ficava. Eu acho Eu que eles fiquei têm um essa, ano. eu acho que eles têm essa média por conta do tempo. Imagina, você vai em um sábado, né? Depois você só Pode vai no ser. outro sábado. E É, eles sabem que o aluno vai demorar para aprender. Não tem como eles garantir um resultado, né? exato, Se eles não conseguem manter essa constância do aluno nas exato. aulas. Eu fiquei um ano no básico. Eu fiquei um ano Nossa, fazendo só o básico. Então, tipo assim, é pouco demais, né? é. Muito muito tempo e pouco conteúdo. Comparado com o que a gente consegue chegar hoje, né? Ou as pessoas que se dedicaram sozinhas, assim como você, foi um deles, Exato, exato. em boa parte do tempo, consegue alcançar, sim, um ano para o básico A é gente, a pouco. gente vai chegar lá, mas o que eu fiz, não, qualquer pessoa consegue fazer, com certeza. E assim, aí depois eu fui com um professor particular, falei assim, bom, a escola não deu certo, tinha muita gente, eu tinha vergonha de falar, com um professor particular, pô, vou desenrolar com ele. Só que ele pegou praticamente os mesmos métodos da escola, o mesmo livro, Uma aula por praticamente. semana também? Era 1, 2 aulas por semana, mais ou menos. Então, tipo assim, era mais ou menos o mesmo livro, o mesmo método, entendeu? Então, tipo assim, eu percebi também que o Padrão. livro, a metodologia, o livro não ajudava, entendeu? Porque já começava emendando o verbo to be com passado, com futuro, e virava aquela salada que a gente não entendia nada. Para quem está no começo, para quem está no começo é difícil, né? Depois eu vou chegar lá porque que a sua metodologia funcionou para mim. E eu ficava vendo essas mistureba de conteúdo, verbo to be com passado, presente, futuro. Na minha cabeça ficava uma confusão, cara. Então muitas das vezes ele falava as coisas e ficava boiando, não entendia, entendeu? Aí, Muita informação também, ao mesmo tempo, fica difícil você absorver se você não vê todos os dias, né? Você pode exato, ver que os alunos que se dedicam, eles não ficam focados só na escola. Eles já exato. chegam lá, já estão com o material pronto, eles já estão desenvolvendo em casa. Os caras não É, ficam só, pô, vou ali na aula, vou fazer aquele exercício ali que o professor passou, na aula a gente corrige, e por que eu falo isso? Porque eu sei como é que era. O pessoal exato. costumava fazer isso. Eu pegava no pé. Falei assim, não pode, não vai funcionar. Né? Você está fazendo uma aula por semana. Não pode passar a semana inteira sem ver esse conteúdo, praticar, aplicar, falar sozinho, enfim, né? Fazer diversas coisas com este conteúdo para você memorizar. Exatamente. E aí, com o professor particular até que tava legal, era um cara
legal, ele morou na Inglaterra 2 anos, e tinha uma experiência boa, legal. E Só que no britânico, começo... então, ele Oi? já, então você começou, aí você já pulou para o inglês britânico daí. Ele já tinha o inglês britânico, né? Mas assim, no começo foi legal, depois eu fui meio que desanimando também. E eu lembro que quando eu comecei a estudar com ele, eu estava desempregado, então eu estava com tempo para estudar, para fazer algumas coisas, então eu estava animadão, né? Tava no gás. Mas aí logo eu já comecei a trabalhar e eu comecei a fazer a faculdade junto, né? Então ficou bastante apertado para mim de tempo e eu fui desanimando, 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 até Cara, que eu esse parei. é um dos motivos que eu nunca fiz inglês. Junto à faculdade, trabalho, que pique você vai ter para estudar inglês, né? Assim a gente pensa. É verdade. E aí deu uma desanimada também e beleza. Entrei na faculdade, né? Eu sou formado em engenharia mecatrônica. Eu até ia falar na minha apresentação, acabei esquecendo. Mas eu sou formado em engenharia mecatrônica, eu sei que você também é, né? E aí, beleza, comecei a faculdade e eu não sei porque desde pequeno quis ser engenheiro, não sei se foi pelos meus pais que colocaram isso na minha cabeça, eu sempre quis. Então eu comecei a faculdade muito empenhado. Eu vou já fazer um parênteses aqui, galera. Você Eu colocar lá. estudei com o Matheus. E o Matheus era aquele cara que sentava na primeira carteira. O Matheus, ele tinha lição em dia. O Matheus tinha os melhores trabalhos, as melhores notas. É, E o cara que se dedica desse jeito tem esse tipo de resultado na faculdade. Como que ele não vai ser possível, não vai ser possível para ele aprender inglês? E até aí, cara, eu achava que o É problema... muito importante. E realmente eu achava que o problema era eu. Eu pensei, pô, não é possível, cara. Eu acho que o problema deve ser eu, porque eu tentei, a escola não deu. Eu tentei, professor particular também não deu certo. Então, não sei, eu acho que não é para mim. Eu devo ter algum problema, sei lá, e ter muita dificuldade, não consigo. E eu pensava isso, cara, de verdade. Eu pensava que o problema era eu. Mas, e assim, em tudo na minha vida, eu sempre fui muito competitivo. Eu nunca fui o mais inteligente. Nunca fui o mais inteligente, mas eu não aceitava ficar para trás, entendeu? Então eu ralava. E na faculdade foi assim. Comecei a estudar, não aceitava pegar DP, tanto é que eu passei na faculdade inteira, 5 anos de engenharia mecatrônica. Você sabe que é uma das mais difíceis que tem. Tranquilidade, né? Se não for a mais difícil, passei em todas as matérias, não peguei nenhuma DP. E assim, igual eu falei para você, eu não era o mais inteligente. Tinham pessoas mais inteligentes na sala, mas eu era um dos mais aplicados, isso você pode ter certeza. Eu estudava muito, muito. Chegava em E casa. Eu tinha um costume, né? Isso a gente vai chegar lá na frente também. Todo dia que eu saía da aula, chegava em casa e eu revia toda a matéria. Todos os dias eu revia a matéria. Então, tipo assim, tava fresco na minha cabeça. cara, Quando tinha as coisas, eu não tinha nem que estudar muito, entendeu? Eu não tinha que fazer muito esforço. Eu via a galera, a maior correria, meu Deus do céu, eu não estudei para a prova, e isso e aquilo, e eu tava tranquilo, porque, tipo assim, eu já estudava todos os dias, entendeu? Então, eu sempre fui aplicado, eu sempre tive isso. E eu comecei a perceber, cara, eu falei, pô, não é possível, velho. Se eu consigo na faculdade, que é um trem difícil, né? É um trem complicado. e outra, vários assuntos ao mesmo Ao tempo. mesmo tempo, exatamente. Não é só tipo uma matéria, vamos Exato. comparar com o inglês, né? Só Oito, inglês ao 9 mesmo tempo. matérias, 10 matérias por semestre. E assim, de 10 matérias, 7 era tudo matéria fodida, não tinha matéria fácil. E 3 era 3 matérias ali que dava para você levar mais ou menos, mas se bobeasse também, você levava fumo. É. Então, aí beleza, comecei, fiz a faculdade, né? Aí fui fazendo. E eu percebi que, tipo assim, eu tava indo bem na faculdade, tava indo bem. Mas alguns amigos meus não estavam indo tão bem na faculdade, mas estavam conseguindo passar nas matérias, só que eles estavam se dedicando no inglês, entendeu? Estavam estudando. Eu falei, cara, eu olhava aquilo, ficava assim, meu, esses caras vão me passar, né? Porque eu posso até me formar em engenharia, né? Eu posso ser um bom engenheiro,
Mas se eu não tiver inglês, não vai resolver de nada. Não vai... Né, as portas, cara. Esse foi um Né? dos motivos que eu comecei. Exato. Estágio, né? Lembra dos estágios? Precisava, o requisito mínimo era você ter o inglês intermediário, na maioria das vagas de empresas boas, né? Exatamente. E eu comecei a perceber isso. Só que, por outro lado, a faculdade foi aumentando de nível. Foi chegando no final, foi aumentando o nível, né? As matérias foram ficando mais Sim. difíceis. E eu trabalhava o dia inteiro, cara. Eu falava que eu não tinha tempo, né? Porque, realmente, eu acordava 6 horas da manhã, ia para o trabalho, chegava, às vezes não dava tempo nem de tomar banho, já tinha que ir direto, às vezes não dava tempo nem de comer, já tinha que ir direto para a faculdade. E chegava à noite, tinha que estudar as coisas da faculdade, cara. Não tinha opção, entendeu? Então eu ficava pensando, e eu ficava imaginando, assim, meu, esses caras são loucos. Eles estão deixando de estudar as coisas da faculdade para estudar inglês. Esses caras vão tomar fumo, vão tomar fé uma hora. E não tomava, né? Passava ali meio raspando, né? Mas os filhos da mãe passavam. E eu ficava, e eu não conseguia, cara. Tipo assim, eu falei assim, não, eu não vou começar agora, né? Sucesso para eles, tomara que dê certo, que eles consigam. Mas eu decidi esperar, decidi terminar a faculdade. E só que quando eu terminei a faculdade eu já estava para trás, né? Meus amigos já estavam falando fluentes, já estavam dando aula de inglês, né? E eu não tinha nem começado a estudar, cara. Eu já estava com 22, 23 anos, mais ou menos. Eu com 23 anos formado e eu não tinha nem começado a estudar. E eu ficava indignado, né, cara? Eu não acredito. Os caras começou, foi levando junto, não sei como eles fizeram, mas os caras estão aí, ó, Cara, fluentes. só um ponto aqui, porque pensa só, se você já começou com 17, fez 2 anos o básico e passou praticamente 5 anos sem estudar, né? Fez um pouco com um professor lá e tal, assim que apertou já parou, não tem como, você esquece mesmo. Eu ia ter começado do zero de novo. Não, do zero. Pô, igual você falou, foram praticamente. Eu acho que errei na conta, eu comecei mais cedo na escola. Não sei se foi com 17, não. 17 foi a faculdade, eu devo ter me confundido. Eu comecei com 17 a faculdade, comecei cedo a faculdade. Terminei com 22. Então, acho que foi com 16, mais ou menos, 15, 16 anos que eu comecei que eu fiz a escola de inglês. Aí, não, fiquei 5 anos sem estudar, cara. 5 anos, né? Sem estudar. E aí você terminou e para ter emprego? Cara, não conseguia, tipo, na área. Gente, Exato, já era difícil para quem tinha, imagina para quem não tinha, né? E eu trabalhava na empresa com o mesmo cargo, mas, tipo assim, emprego na área mesmo, não chamava nem para entrevista, né, cara? Porque é igual engenheiro. Hoje em dia, todo mundo precisa, né? Hoje em dia é necessidade mundial, você tem que saber falar, não vai ter jeito. Mas para quem tem faculdade, principalmente engenharia, que tem muita coisa de, pô, envolve eletrônico, um monte de coisa, manual, né? E as coisas ficam fora, né? Precisa, é primordial. cara, muito show. E ó, aí foi nessa época aí que você me procurou, não foi? Exatamente. A gente já se conhecia, né? Da faculdade e tal, já tinha estudado junto. E você Eu já comecei tinha. depois, nunca tinha estudado inglês, comecei depois, consegui atingir a fluência rápido por conta da faculdade. Eu lembro que foi um ano e pouco, você já estava falando fluentemente, praticamente, assim, já estava se virando, Era, né? Tanto é que você foi, foi para fora depois, né? Foi para o foi pra Canadá, fora. E nesse meio período, quando eu voltei, meu inglês, assim, estava tão bom, né, pelo fato de eu ter me dedicado bastante nesse curto espaço de tempo, mas com vontade de aprender, eu fui convidado a dar aulas. Então, ali que começou minha jornada de professor de inglês e aí que eu comecei a trocar minha profissão. Porque Uhum. você tem um resultado incrível, cara, você não consegue ficar quieto. Eu falava para todo mundo que está estudando inglês o que eu estava fazendo, por que estava funcionando, por que as coisas que eles estavam fazendo não estavam funcionando, e eu provava, mostrava todos os dias. E isso Exato. é muito, sabe, te leva para frente, você É, conseguir passar algo que você tem expertise, que funciona, e você vê as outras pessoas também, acontecendo também com as outras pessoas. é. Por isso que Exatamente. quando,
quando o Matheus, pessoal, começou a estudar comigo, ele fazia, eu também comecei nesse modelo tradicional, 1 a 2 aulas por semana, e o Matheus também foi assim. Só que, qual que era a diferença? Como ele mesmo disse, ele é um cara que se dedica, é um cara que estuda todos os dias, é um cara que não aceita não Fica entender para do trás. assunto. Ele ia até entender, ele não desistia, ele não ficava pulando de galho em galho esperando chegar a próxima aula. E eu falava, cara, faz isso, faz aquilo, fala sozinho, pratica isso, pratica aquilo, monte frases, venha para a aula com o exercício pronto, né? Com a próxima aula já feita, para a gente só praticar inglês. E o Exato. Matheus não pagou nada a mais por isso. O Matheus simplesmente fez as aulas regulares dele durante. Foram 5 meses, né? Que você ficou comigo. Eu fazia, engraçado, eu fazia 1 hora por semana. Na escola eram 2, mas com você eu fazia 1 hora por semana só. Aí, mas eu vou explicar a diferença agora, né? Por que deu certo para mim. Aí, beleza, você voltou e eu não querendo ficar para trás, como sempre, né? Falei assim, não é possível, se eles conseguiram, eu preciso conseguir também, cara. Pelo amor de Deus, né? Aí a gente conversou, você começou a me dar aula e tal. Aí, assim, quando eu ouvi a primeira aula, eu já, tipo assim, já deu uma animada, entendeu? Eu já assustei, assim. Porque são coisas que você usa no dia a dia, entendeu? E E, tipo como é a assim, aula? Isso aqui. Fala aí, repete aí. Repete, exato, vamos. Isso, toda yes. hora, Também, toda hora. fala. E essa E frase. a hora que eu vi o conteúdo da primeira aula, que eu falei, caramba, esse conteúdo eu consigo aplicar na minha vida, né? Começou lá com o verbo trabalhar, to work, naquela sequência bonitinha. Ah, eu trabalho onde? Eu trabalho em tal empresa, eu trabalho de manhã, trabalho de tarde, sabe, cara? Com coisas simples, Aham. degrau por degrau, step by step, como o pessoal diz, né? E, cara, foi subindo, degrauzinho. Falei, cara, que interessante. Tipo assim, é um método que cativa, né? Eu falei, meu, que interessante. Eu falei, não posso ficar esperando a próxima aula. Eu vou ter que me virar sozinho. E, cara, você vai lembrar disso. Eu peguei o primeiro livro e eu acho que eu terminei ele em 1 mês, o livro inteiro. Acho que, se eu não me engano, eram bastante lições, mais de 40. Cara, E assim, e com você na aula, eu tava tipo na aula 5, mas eu já tinha terminado o livro, entendeu? Então, assim, caraca, velho. fazendo uma lição atrás da outra, e tipo assim, é aquilo. Quando o método te cativa, você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, e para você já estava precisando mesmo, e é aquilo que eu falei, né? Dedicação, né? Todos os dias eu estudava, dava uma descansada ali no final de semana, mas de segunda a sexta não tinha a regularidade. E, cara, eu terminei o livro em questão de 1 mês, assim. Já te pedi o livro 2, você me deu 2, eu fui fazendo 2 sozinho também. É engraçado que tem pessoas professores e escolas e métodos que quer segurar o aluno. Mas a Exato. diferença tá aí. Quanto mais o aluno avança, mais. Ó, olha que resultado incrível. Meu, em 6 meses você saiu do zero, porque lembra da Certo. primeira aula que eu falei, e aí, você entende alguma coisa? Ah, fiz 2 anos, vamos testar o seu inglês, vamos ver qual nível, se eu consigo te jogar um nível a mais. Já não falei, Sim. não, vamos começar do zero. Falei, não, vamos te testar, vamos ver quanto você É consegue verdade. entender, quanto você consegue me responder, porque é assim, não tem o porquê. Se uma pessoa tem um resultado incrível, ela acaba falando para outra, que acaba falando para outra, para outra, para outra, para outra, e quanto menos eu fui ver, eu já estava com a agenda cheia. É assim Exatamente. que funciona, cara. O boca a boca foi levando, né? Então, cara, e assim, o método é impressionante. Eu comecei a fazer uma aula atrás da outra, e tanto é que eu ia na aula com você praticamente para ficar conversando, né? A gente conversava É, em inglês a aula inteira. Então, o livro, né, os exercícios ali ficavam um pouco de lado, e a gente acabava conversando. E é o que você falou, questão de 5 meses, eu já estava falando praticamente tudo em inglês, já estava entendendo eu tudo que você lembro porque você fez comigo, aí eu fui embora, né? E aí você falou. estudou acho que mais 1 ou 2 meses sozinho, não foi? Exato, exato. Estudei um tempo sozinho ainda. Depois, acho que foi quando eu.
A câmera desconectou, mas eu estou te ouvindo. Pode Tá. continuar. Foi quando você foi para os Estados Unidos, né? Aí você ficou um tempo lá fora, e eu tive que continuar estudando sozinho. Cara, isso é muito interessante, porque você pegou o método, você aprendeu o método. E quando a gente tem um método, quando a gente tem algo para seguir, e a gente segue ao pé da letra, sem desviar, né? Sem querer pegar outros atalhos, como eu vejo por aí, umas coisas mirabolantes, aprenda inglês dormindo, né? Ouça sem entender que uma hora você vai entender. Não faz sentido. O Matheus fez o básico, o Matheus estudou todos os dias, foi um Exatamente. degrauzinho de cada vez, sem atropelar, Exato. praticou todos os dias. Eu não fiz nada. Nossa, quantos modelos de frases que eu te ensinava, quantas outras coisas você não conseguia falar? Eu não fiz nada além daquilo que você me pediu. Nada. Eu peguei o método e eu fui estudando. Eu precisava, né? Eu estava querendo aprender rápido. Eu queria isso. Então eu falei, bom, vou atrás. Eu peguei o método. Cara, as aulas é muito simples, cara, de você fazer assim os exercícios. Eu fazia dando risada, porque é aquilo que eu falei para você. Você começa e vai subindo degrau por degrau, entendeu? Não Um começou com, degrau emburacado, né? não começou com aquela salada de misturar tudo com presente passado. Para mim não deu certo, pode ser que para outra pessoa dê, né? E Mas assim, começou degrau por degrau, né? Verbo trabalhar, verbo estudar, depois já vem o verbo comer, beber. Então você uma janela interessante aí. Eu queria fazer um parênteses aqui, que mesmo os alunos estudando comigo, né, fazendo aulas ali, por isso que eu gostei muito do modelo online, porque olha só, as pessoas que estudavam comigo, igual você estudava, e eu falava para elas, estuda, 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 aí chegava na outra semana e ia estudar na aula. Aí, o que acontecia? Ela não pegava tão bem, e aí a gente ficava um pouco enroscado. Aí a pessoa ia, faltava uma aula, aí já eram 2 semanas sem aula. E Uhum, aí você imagina como que essa pessoa vai conseguir evoluir se ela exato, não manter o inglês ativo na memória dela. E aí exatamente. foi algo muito interessante do online, que é o que eu falei assim, meu, é isso que eles precisam. É eles terem, ao invés de 4 aulas por mês, ter 15 aulas por mês. E não Exato. tem essa desculpa, ai, John, não vou poder ir na aula hoje. Meu, faz à tarde, faz de madrugada, Mas faz a de hora que manhã, acorda mais cedo, dorme mais tarde, faça. Tá na mão, né? exatamente. Tá no celular, cara. Você pega o celular e você consegue fazer a aula. E Meu, quando eu fiz ainda não tinha essa facilidade, né? Tinha que. exato. Imagina se você tivesse minhas aulas todos os dias ali, ou 15 aulas por Exato. mês, por exemplo. Ah, cara, eu acho que ia até mais rápido, eu não sei como que seria, né? Mas assim, o fato para mim foi muito mais fácil, né? Subir no degrau por degrau. Acho que com 2 a 3 aulas eu já conseguia, tipo, descrever minha rotina inteira, sabe? Tudo que eu fazia, que hora que eu acordava, o que que eu comia, o que que eu bebia no almoço, no café. Isso aí eu nunca tinha conseguido fazer, cara. Então, para mim, foi uma novidade, entendeu? Eu falei, pô, Quando dá resultado, a gente não quer mais, né? e, assim, cara, isso que as pessoas às vezes não entendem, né? Às vezes você vai querer estudar um filme, uma série, pô, o que você vai aplicar, às vezes, de um filme, de uma série? Será que tem tanta coisa para te aplicar? E as coisas que eu via na aula, eu aplicava no meu dia, entendeu? Eu conseguia falar, era coisa que eu usava diariamente, entendeu? Então, tipo assim, às vezes as pessoas, é isso que eu vejo, né? Algumas pessoas querem estudar algumas coisas meio que aleatórias, estudar por música, né? Estudar por um filme super difícil. Cara, o que você vai usar? Um filme, uma música? Será que você vai usar no seu dia a dia? Pra usar Então, frases de filmes para dar as suas respostas. exato, exatamente, né? Então, tipo assim, e outra coisa que eu percebi é o seguinte, e aquilo que você sempre vem falando, né? Tem a base bem estruturada, né? Uma casa sem uma base, ela vai cair. E é o que aconteceu comigo quando eu fui estudar com um professor particular e na escola de inglês. Eu não tive uma base rígida de estrutura, de verbo.
de estrutura de frase. Ó, essa frase é sim, pergunta, você começa com essa palavra, né, para você responder negativo, para você negar alguma coisa, você responde assim. Eu não tinha essa estrutura, eu não tinha Aprende o essa base. padrão, né? Quando você Exato, estuda dessa forma. Agora, quando você exatamente. estuda bagunçado, você não sabe, às vezes só sabe responder uma coisa, mas não sabe falar a forma negativa. Às vezes você Aí, pergunta, e você não sabe fazer o contrário da pergunta, né? A pergunta negativa. Às vezes você mistura as estruturas, né? Tipo, verbo to be, presente simples. E eu falo, você não precisa saber disso. Você só precisa falar de forma simples, sim, clara e direto ao ponto. assim, eu falo porque às vezes as pessoas não acreditam, né? Não adianta querer ficar fazendo um monte de coisa. Você que está Mas sabe assistindo, o que é também, cara? você que tá assistindo essa e às vezes está nessa situação, não adianta você querer ficar fazendo um monte de coisa. O arroz e feijão sempre vai funcionar muito bem. Se você comer arroz e feijão todo dia, você não vai passar fome, você vai se virar, entendeu? Não adianta querer ficar comendo picanha todo dia, não vai dar certo, entendeu? Então, assim, conselho já que eu dou pro pessoal, pra galera que tá aí, meu, faz o básico bem feito, tranquilinho, bem feitinho mesmo. Que depois, cara, foi o que aconteceu comigo. Depois que eu tava com a base boa, aí sim você falou para mim, Matheus, pega uma série lá que você gosta, pega 5 minutinhos lá de um Comece a episódio cantar. e começa. Ouve, repete. Agora esse é o momento. Mas Depois você isso já depois de tudo 5 minutos, sobre cara, o depois que eu tava bom, falando praticamente quase tudo com você na aula, entendendo quase tudo, foi aí que você falou assim, ó, agora acho que já tá na hora de você pegar um filme, pegar uma série que você gosta e vai treinando, vai pegando pronúncia, gíria, vai pegando essas coisas é, assim. Mas depois que eu já tava com a base bem boa, entendeu? e uma coisa que as pessoas, não sei se você lembra, mas quando eu estava estudando, eu também não tinha tempo, né? E eu acho que isso é algo muito interessante, porque hoje as pessoas têm tempo, mas talvez não estudam da forma certa. Ou então realmente não tem tempo. E para quem não tem tempo é mais difícil, porque aí não estuda da forma certa e não tem tempo. E É, lá atrás, quando eu me dedicava, o que que eu fazia? Era na hora do almoço, né? Era eu ia, aqueles 40 minutinhos exato, sagrado dedicado ao inglês. E não exato. tinha outro tempo, era noite, faculdade, o dia inteiro trabalho, fim de semana, horas extras e trabalho de faculdade. Então não tem jeito. Esses 40 minutos de segunda a sexta-feira. É, Não, de sábado, ainda quando eu fazia algumas aulas, né, com um professor particular para praticar, quando não faltava, né, ainda, sem tirar as aulas que eu faltava, né, pô, fazia um total diferença para a prática, mas o segredo estava ali, de segunda a sexta-feira, 40 minutinhos sagrados. Se você não se organizar para você estudar assim, você não consegue evoluir, você esquece muita coisa, fica muita coisa para trás. tinha o final de semana para curtir, depois voltava no foco de novo, né? Eu era assim também. E pessoal, não vai achando que eu estudava 5 horas todo dia, não, que eu não tinha tempo também, entendeu? Porque bem Já nessa época, trabalhava. exato, bem nessa época que eu comecei a estudar com você, eu trabalhava o dia todo e você está me ouvindo, né? Tô ouvindo, tô ouvindo. Acabei de dar uma travada aqui. Eu trabalhava o dia todo, né? A mesma rotina, e acho que eu era recém-casado, então chegava em casa, tinha que fazer as coisas da casa e tal, também não tinha muito tempo assim. Então, o tempo que eu comecei a estudar foi a dica que você me deu. Você, ó, almoça lá e em vez de você ficar jogando conversa fora com os Dessa eu não outros, sabia, não. em vez de você ficar jogando conversa fora com os outros, pega 40 minutos, 30 a 40 minutos que vai sobrar do teu almoço e estuda inglês. E era nesses 30, 40 minutos que eu fazia duas lições, entendeu? Então eu pegava lá 30 minutinhos, 40, fazia a lição, estudava, ouvia o áudio, listening, repetia, ouvia, repetia bastante. Depois, Legal, cara. se desse tempo, já ouvia outra. Então, se eu chegasse em casa, não quisesse fazer mais nada, não quisesse estudar mais nada, eu falava tranquilo que eu já tinha estudado. Eu lembro que esses 40 minutos antes, eu usava para estudar as coisas da faculdade. Eu cheguei já, principalmente em época de prova, essas coisas, a gente
qualquer tempinho que tem, tá estudando, né? Depois eu tinha meio que esquecido disso, né? Falei assim, pô, agora eu vou pegar esse tempo que eu tenho no almoço da empresa e vou estudar inglês. E era o que eu fazia todos E os dias. sempre tem esse tempinho perdido. Se a gente parar para pensar, a gente Com sempre tem um certeza. tempo morto que a gente gasta, né, com bobeira. Tudo bem, todo mundo tem que ter o seu lazer, a sua hora, né, o seu free time, para você curtir um pouco, relaxar. Mas sempre também tem um espacinho ali, cara, que dá para você pegar o seu celular ali, ir lá no meu YouTube, fazer lá uma aulinha, né? Pegar aquele conteúdo mais a fundo, fazer umas frases. Pô, Cara, pessoal, e tá eu, muito fácil, cara. Tá muito para fácil. isso, para nisso, eu tô. Olha o tanto de conteúdo, tanto de aula de inglês completa que tem, né? Instagram, no Vai ter mais YouTube. ainda. Vamos para cima agora, hein? Mas, Boa, Matheus, é isso aí. é isso aí, cara. Eu acho que a sua determinação e a sua vontade de aprender o idioma contou muito também. Você sempre foi Sim, um cara super dedicado, e eu sempre admirei isso em você. E, pessoal, se vocês têm vontade de aprender inglês, isso é o básico. Determinação, foco e fazer. Não tá com vontade? Vai e faz. Tá com vontade? Vai e faz melhor ainda. Mas é sagrado, pessoal. É todo dia. Pegar um conteúdinho. Ao invés das suas redes sociais estar cheio de bobeiras, coloque aí coisas de inglês para você estar vendo, para estar te lembrando que você tem que estudar. E você não é estudar, tipo, tô vendo um conteúdinho aqui de bobeira, nem prestando atenção. Não, tem que sentar, foco, fecha ali o quarto ali, pega, nossa, meu, acho que meia hora por dia já vai fazer uma enorme diferença, era o que sabe? eu falei, eu estava, cara. Era meia hora por dia, no máximo, entendeu? Mas é aquilo que você falou. Eu entrava dentro de uma sala lá, eu me trancava, desligava o celular e era só Pô, inglês, de entendeu? estudo é de estudo. E outra coisa que você falou que fez eu pensar bastante, eu lembro que você falou assim, cara, você já parou para pensar que você tem 168 horas na sua semana? Faz É, aí, quanto que você trabalha, o que você tira para lazer. E, cara, eu comecei a fazer as contas, eu falei assim, cara, na onde que eu tô jogando fora meu tempo? Porque não é possível, cara. Eu comecei a fazer as contas assim, sabe? Assim, meu, eu durmo tantas horas por noite. meu, 3 horas e meia de estudo por semana. Eu, tra eu trabalho isso, eu durmo 6 horas por noite, eu trabalho 6, 7 horas, eu trabalho 8, 10. O que eu tô fazendo com o resto? É. Se for Entendeu? fazer a conta, né? Então isso aí me assustou. Tipo assim, eu falei, pô, não é possível que eu não vou tomar vergonha na cara e tirar pelo menos meia hora e estudar essa parada porque eu preciso. Porque tipo assim, e outra coisa, você que está assistindo, você tem que ter um porquê também, né? Você tem que ter um motivo. Né? Hoje, lógico, todo mundo precisa, mas eu tinha um motivo. Eu sempre quis, sempre foi meu sonho, ter um salário bom, ter um cargo bom em uma Atrás empresa, do seu tempo, né? entendeu? Então, tipo assim, eu tinha um porquê de aprender. Eu queria ter um cargo top na empresa e queria ter um salário top, entendeu? Era esse o meu objetivo. Então, eu me dedicava para alcançar esse objetivo. Então, você que está aí assistindo, você tem que procurar também o seu porquê, né? Por que que eu quero? Por que que eu quero É. aprender isso, né? E não espera dar ruim primeiro, não, né? Porque Exato. o que aconteceu com Espera, você, comigo, espera, com a maioria espera, das pessoas. espera a faculdade acabar, não. Não espera não, que depois vai um tempinho para aprender. Vai Enfim, um tempinho, e se você pegar o caminho errado, ainda você pode perder muito tempo, né? E ficar frustrado, não aprender, e até mesmo desistir do idioma, cara, que é algo tão é, fácil de você organizar e você pegar uma rotina, estudar, e conforme você for vendo os resultados vindo, quer dizer que você está no caminho certo. Não estou vendo resultados. Muda então, você está fazendo algo errado, não está funcionando. O resultado tem que ser imediato, senão você não consegue aprender a longo prazo. Você tem que é, saber falar sobre você, sua rotina, sobre as coisas ao seu redor, sobre seu dia a dia. Depois você vai avançando mais. Se você não tem isso de base para você seguir, o
o mínimo possível, né? De você conseguir falar, conseguir interagir com a pessoa, você está estudando coisas erradas. Você não Exato. consegue responder perguntas simples, você está indo para o lado Cara, errado. eu acho que assim, se você não teve resultado em 6 meses, alguma coisa, tá? Se você não aprendeu e não consegue falar, tipo, pelo menos a sua rotina, o que você faz, onde você trabalha, onde você estuda, essas coisas assim. Se você não conseguir falar isso em 3 meses de estudo, abre o olho porque alguma coisa está errada. Tipo E você assim, na abriu um escola. parênteses interessante aí, Matheus. Cara, quando você está estudando, por mais que você esteja estudando certinho, sempre, não esquente a cabeça, sempre vai faltar vocabulário, sempre você vai ter problema ou com listening ou com speaking, entendeu? Então, não é algo que você vai começar a estudar hoje, amanhã você vai ter um resultado e você já, nossa, eu não estou entendendo, não entendi uma palavra, não consigo falar uma frase, travei. Calma, relaxa, dá tempo para o seu inglês, ele vai fluir. Você só Exato. precisa continuar, continue, que os resultados vão vindo e esses espaços, né, essas dificuldades, conforme vai passando o tempo, vão sumindo. Simplesmente você tem que se arriscar, errar com vontade, mas sempre com a intenção de aceitar. Erre bastante, não tem problema errar. Tem pessoas que começam assim, né, falando bastante errado e às vezes você fica assim, nossa, eu não vou falar igual essa pessoa, tá falando tudo errado. Pois é, mas é essa pessoa que vai consertando conforme o tempo e que daqui a pouco ela melhora o listening, melhora o speaking e ela está fluente e você ainda nem arriscou suas primeiras frases. Com certeza. Então, só completando também, tipo assim, eu fiquei 2 anos na escola de inglês, né? E eu saí de lá, sem falar nada, né? Então, tipo assim, até a ficha até demorou para cair, né? E na época era meu pai que pagava, né? Então, assim, Então tava tranquilo, é o pai que paga, então... ele pagou até demais, mas assim, é isso que você falou. E outra coisa que eu achei legal, que você cobra muito, e isso depois eu vi até no seu curso online, que eu também tenho, é que você fala muito da repetição, né? Às vezes eu fico vendo o pessoal com essa dificuldade de falar. Às vezes a pessoa lê, escreve, eu tenho certeza que da maioria que está assistindo, às vezes pode ter esse problema, né? Lê, escreve e às vezes até entende bem, mas na hora de falar não fala, né? Então Ah, que você, cara, uma coisa que você sempre me falou, né? E assim, eu sempre peguei isso comigo, é assim, Matheus, você está ouvindo o áudio, você está entendendo ele? Tô. Então, repete. Ouve, repete. Fala a sua rotina em voz alta. Você está fazendo alguma coisa? Para e fala assim, meu, estou fazendo isso aqui, estou pegando o celular. Como é que eu falaria isso em inglês? Como é que eu vou pegar o... como é que eu pego isso? Entendeu? Assim, vou dirigir agora, vou em tal lugar. Como é que eu falo como isso? eu falaria isso em inglês? Eu ficava o dia inteiro, parecia louco. O E pessoal a falava, lógica por trás disso, cara, é você simplesmente ganhar confiança naquilo que você está pensando. Se você tem confiança, se você já falou, já foi lá, traduziu, já foi lá, estruturou uma frasezinha que você estava pensando, na hora que você for usar ela novamente, você não vai ter mais tantas dúvidas ou então ficar com medo de errar. Porque se você errar, você vai errar pouco. E se você tem a maior probabilidade de você aceitar só pelo fato de você já ter pensado nela antes. Não é algo exato. que pegou você de surpresa. E você usa uma analogia, você faz uma analogia muito boa, né? Que a gente tem que aprender como se fosse uma criança, né? E a gente aprendeu português assim, a gente falava tudo errado, né? A gente imitava nossos pais, né? Quem estava à nossa volta. Então, e foi começando É, aos pouquinhos. E só depois, com 4, 5 anos de idade, que a gente foi para a escola aprender a gramática, né? Então, você fala muito isso, eu acho isso muito interessante, e a né? criança é uma esponja, né, cara? Ela só absorve. Você fala, ela repete. Você fala, ela repete. Fala, repete. O E é isso. tempo inteiro. Eu tive essa experiência, assim, igual eu falei, na escola de inglês e com o professor particular, eu não falava tanto, não tinha muito esse hábito. Mas com você não teve jeito. Você exigia muito, né? Então a gente tinha que se virar e tinha que falar. Então, assim, você só vai aprender, cara, se você abrir a sua boca mesmo e botar para falar mesmo, sem medo, e aos poucos a gente vai acertando o percurso aí, vai acertando a pronúncia, essas coisas. Cara, show de bola, mano. Que bate-papo foda, velho. Da Valeu hora. demais, Matheusão. Acho que, assim,
Tem mais alguma coisa que você queira passar para o pessoal? Cara, eu acho que não. Tem alguma pergunta do pessoal? E se não tiver, eu acho que não. Vou olhar o É mais? chat, porque eu saí antes da hora na live anterior. Não entendi. Eu saí antes da hora na live anterior e eu não via as perguntas da galera. Mas, pessoal, se alguém tiver alguma pergunta aí, alguma dificuldade, este é o momento. Ah, legal. Mas o que eu posso te dar de dica, assim, de conselho, cara, é isso. Não precisa estudar muito, assim, não precisa ficar na noia de, vou ter que estudar 5 horas por dia, vou ter que estudar 2 horas por dia. Não. Se você estudar meia hora, bem estudado, ok. Sempre repita, sempre fale, abre a boca e fale. É isso que vai fazer você falar inglês. E, cara, pega uma metodologia que você se identifique, entendeu? Cada um é cada um, né, cara? Cada um tem um gosto. Mas, assim, pegar uma metodologia que você goste e começar nela, cara, e vai até o fim. Vai até o fim e é isso aí. Acho que que eu posso dar de dica, de conselho é isso. O que eu passei serviu para mim. Tem uma pergunta aqui da Aline Santos, ó. Da Aline, não, da Michele. Como você treinava o seu listening? Bom, tinha os áudios que o João passava, né? Tinha os áudios das lições. Pessoal, Então, ó, esses áudios vocês podem encontrar na Maratona do Inglês também, tá? Tem alguns áudios para vocês praticarem lá. E tem grupo também para vocês praticarem lá. Tá rolando, não percam tempo. as Eu aulas, ouvia, quanto tempo você ouvia esses áudios aí? cara, eu via bastante. Porque áudio é mais fácil de você ficar ouvindo, né? Então você bota no carro, você tá dirigindo, você coloca, às vezes você tá na academia treinando, você coloca, então era mais fácil. Mas assim, como eu treinava meu listening, eu ouvia, tentava entender o máximo possível, assim, ouvia o áudio até eu entender tudo. Geralmente o áudio que o John passava era da lição que a gente estava fazendo Isso ali. ajuda muito, Então, cara. Não né, pode então ser isso aí ajuda, coisas por exemplo. aleatoriamente, assim. Porque você lê a lição, você dá uma lida antes ali, então você já vai pegando vocabulário. Então, na hora que você pega o áudio, você já está mais esperto, entendeu? Você já está mais tranquilo. Então, eu ouvia, a hora que eu estava entendendo tudo, eu ouvia ali 5 vezes, 10 vezes, se necessário. A hora que eu estava entendendo tudo, aí eu começava a fazer repetição. Ouvia uma frase, pausava, repetia. Puta, a pronúncia não ficou tão legal. Voltava a frase, trocava a frase de novo, pronunciava de novo, e assim ia. E inconscientemente, cara, você vai. Essas coisas vão entrando no automático. Chega um momento Exato, que você simplesmente para de traduzir e simplesmente começa a falar. Por quê? Já exato, passou no automático. Você fez exato. tanto, repetiu tanto, que você tá com aquilo na mente, tá fácil, tá de fácil acesso para você montar as frases agora. Muito legal isso, cara. Uma coisa que eu tive experiência, a Michelle, né? Acho que é a Michelle, assim, tentar ouvir áudio, tenta treinar o seu listening com coisa que você já conhece, de preferência um áudio que você já conheça. E tenta treinar assim, que eu acho que vai ser melhor para você. Se você pegar um áudio, por exemplo, de um filme, de uma série, de uma música que você nunca ouviu na vida, a hora que você botar para tocar, vai doer o ouvido, porque você não vai entender praticamente nada. Agora, se você coloca um áudio que você já sabe mais ou menos, já conhece aquele vocabulário, né? Nem que você não tenha ouvido o áudio, mas se você já conhece o vocabulário, a hora que você ouvir, você vai entender muito mais fácil, e assim você vai absorvendo melhor, eu acho. Mateusão, minha bateria acho que acabou Tá bom. da câmera. Cara, Certo? vou finalizar aqui então. Agradeço a todos os participantes aí. Pessoal, espero que vocês tenham aprendido bastante com o Matheus. Cara Prazer fera, falar com tá vocês. excelente. E o que eu mais admiro dele é o foco e a determinação que o cara tem. Então, qualquer um de vocês que também tiver a mesma vontade e estudar todos os dias, não tem erro. Exato. Eu sou um ser humano normal, tá, pessoal? Não sou como todo mundo. Sou igual a todo mundo. É isso aí, meu brother. Muito obrigado e valeuzão. Um abraço. Boa noite para todos aí. Tchau, tchau.